ficar mais então, como sempre, depois realizada por faculdade. Porque eu soube que estavam na negociação, né, de ter a página, mas não o canal, né? O canal, mas eu não sabia que já estava. Como que não foi indicado uma leitura fácil, algo mas ao longo da escola eu identificar algumas referências e também, ao final eu vou tentar, né, não dar mas a gente pode registrar perguntas para a discussão. Vamos fazer o mediador hoje, mas só que já irão fazer as perguntas e os demais convidados também vão poder levantar a mão e fazer a pergunta no momento aqui para o mediador, para os três, para o online. Então, hoje, você fica à vontade para levantar a mão e perguntar, tá bom, pessoal? Ao final, obrigada. Já começou tudo certo? Então, bom dia a todos. Bom dia a todos, né? Iniciamos hoje o primeiro seminário temático sobre do componente curricular de tópicos especiais do nosso PPGEC, com a temática tecnologias no ensino de ciências, especificamente as tecnologias digitais. Então, hoje eu inicio, sou a professora Paula Vanessa Bervian, professora do programa e professora desse componente curricular nesse semestre. Vamos dialogar hoje sobre, então, conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo TEPAC na constituição de professores da área de ciências, né? Então, falar um pouquinho, fazer uma breve apresentação. Eu sou professora, então, da UFPS, da graduação do curso de Ciências Biológicas e também do programa de pós-graduação, com orientações de iniciação científica, TCC, orientações e dissertações, coordenadora, colaboradora do PIBID, juntamente com a professora Rosângela, e iniciamos também nesse mês, aliás, mês passado, um outro projeto com formação continuada de tempo integral, né? Eu tenho pesquisado sobre tecnologias digitais no ensino de ciências, com a formação de professores e práticas pedagógicas, e também educação ambiental. Vocês me ouvem tranquilo? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse processo do TEPAC na constituição dos professores da área de ciências, né? Então, primeiro, essa sigla TEPAC, ela é utilizada para explicar, né, o framework, que eu trago aqui como framework, que é o quadro teórico, epistemológico, metodológico, que propõe esse processo do TEPAC, do conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo, que eu compreendo que é um processo constitutivo, né? Então, o professor está em constante formação,
dos seus conhecimentos e desse conhecimento, então, em específico, que envolve o conhecimento tecnológico. Nós podemos compreender, né, conforme os pesquisadores que propõem esse framework TEPAC, que esse conhecimento que oriundo, né, desse quadro teórico, ele é um conhecimento que fundamenta os processos de ensino e aprendizagem efetivos com o uso das tecnologias, que elucidam a representação de conceitos, metodologias e teorias epistemológicas. Significa, então, que esse conhecimento ele vai envolver as questões dos conhecimentos pedagógicos, dos conhecimentos do conteúdo específico e dos conhecimentos tecnológicos. Não é um trabalho com as tecnologias, não é um trabalho apenas, não é um trabalho a partir ou sobre as tecnologias, mas é um trabalho com as tecnologias, pensando a partir do conteúdo, né, seja da área de física, química, biologia, matemática, geografia, a partir desse conhecimento específico, como trabalhar esse conhecimento, esses conteúdos dessa área, com as tecnologias, utilizando as tecnologias. E nesse contexto no qual nós estamos inseridos com um destaque para as tecnologias digitais. Aqui nós temos o framework, o quadro, uma representação, desculpe, uma representação desse framework TEPAC, que foi proposto em 2006, e então tem essa organização com intersecções. Então, temos ali o conhecimento pedagógico, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento tecnológico como conhecimentos de base. Na articulação entre esses conhecimentos de base, emergem outros conhecimentos. Então, do conhecimento tecnológico e conhecimento pedagógico, o conhecimento pedagógico tecnológico. Do conhecimento tecnológico e o conhecimento de conteúdo, o conhecimento tecnológico do conteúdo. E do conhecimento pedagógico e do conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, já tem leituras sobre constituição docente, conhecimentos de professor. O conhecimento pedagógico do conteúdo foi proposto por Schumann em 1986, e o framework TEPAC, ele é uma ampliação dos pressupostos de Schumann. Então, conhecimento pedagógico do conteúdo já se compreendia como um conhecimento necessário para a profissão do professor, que precisa saber ensinar o conteúdo. O acréscimo, né, em linhas gerais, o professor precisa saber ensinar o conteúdo com as tecnologias. E de todas dessas intersecções dos conhecimentos de base, nós temos o TEPAC, que é o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, considerando nesse processo constitutivo do professor os seus contextos, os distintos contextos. Né? Essa é a proposta que essa figura ilustra, né? Então, com esse pontilhado que representa esse processo constante, dinâmico, né, da constituição do TEPAC, do professor. Em 2019, então, a proposta, então, essa imagem canônica, ela é de 2006. Em 2019, houve uma revisão desta proposta, né, dessa imagem, com uma diferenciação sutil, mas muito, muito significativa.
a palavra contextos saiu do círculo e passou a ser chamado de conhecimento contextual. Então, se compreendeu, de fato, como um conhecimento necessário para a constituição do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. E uma das mais importantes, porque o conhecimento contextual impulsiona a apropriação dos demais conhecimentos, é o que traz o caráter mais crítico e potente para essa constituição do conhecimento. Então, essa mudança aparentemente singela é muito significativa. E nas pesquisas da área, então, os pesquisadores, desde 2006, vêm se debruçando a pesquisar todos os construtos, né, todos os elementos que constituem essa proposta e, inclusive, né, os contextos. Então, é evidenciado por meio das pesquisas internacionais que o contexto ele é um conhecimento contextual fundamental para que se desenvolva, se constitua o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo do professor. Eu vinha considerando, com base nas pesquisas, já que esse contexto são os fatores contextuais, né? Então, esses fatores contextuais, então vai ao encontro do conhecimento do contextual, eles influenciam, eles repercutem na constituição dos conhecimentos tecnológicos pedagógicos do professor. E aí a gente vai vendo um pouquinho mais ao longo da fala, né, sobre esses elementos. Aqui, então, para a gente compreender um pouco a definição, né, de cada construto, eles estão com as siglas em língua inglesa amplamente conhecido, por isso que também utilizo o TEPAC, sigo utilizando nas pesquisas, mas vocês vão também encontrar com a sigla poucos trabalhos, né, no Brasil, que é que nós, os pesquisadores, se debruçam, têm adotado, então, as compreensões do contexto internacional de língua inglesa, mas na América Latina, no restante da América Latina, tem se utilizado também a sigla Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo, CTPC, né? Mas ainda o maior número de trabalhos são publicados em língua inglesa e é amplamente conhecido com essa sigla. Então, a gente utiliza, assim como o conhecimento pedagógico do conteúdo em Schumann, já o PCK, né? Então, a gente traz aqui com as siglas em língua inglesa, né? Aqui eu tenho essa representação com as definições também aqui nesse quadro. Aqui nós temos os construtos, os conhecimentos de base e as intersecções, e o conhecimento que compreendemos ser necessário para o exercício da profissão docente, que se propõe o framework TEPAC, né? Para se chegar ao TEPAC. Temos as definições e os exemplos, então. O conhecimento tecnológico, que aqui vocês também teriam uma definição, é um conhecimento sobre como utilizar as tecnologias da informação e comunicação, como hardware e softwares e periféricos associados, como exemplos. Um conhecimento tecnológico de como utilizar ferramentas da web, por exemplo, a Wiki, blogs, o Facebook, Instagram, né, YouTube, redes sociais de modo geral. O conhecimento, o PK, o conhecimento pedagógico, ele é um conhecimento sobre o aprendizado dos alunos, metodologias, diferentes teorias educacionais, de aprendizagem e de avaliação, para ensinar um assunto sem referência para o conteúdo. Então, é um conhecimento sobre como utilizar a metodologia baseada na resolução de problemas no ensino, por exemplo.
mas sem mencionar o conteúdo. Qual o ensino de biologia, ensino de química, física, né? Então, ensin sem referenciar o conteúdo. E o conhecimento do conteúdo é o conhecimento do assunto sem considerar o ensino do assunto. Então, conhecimento sobre ciência, sobre biologia, sobre matemática. O conhecimento pedagógico do conteúdo, já em Schumann, é o conhecimento de conteúdo com adoção de estratégias pedagógicas para tornar conteúdos tópicos específicos mais compreensíveis pelos alunos, como conhecimento do uso de analogias para ensinar eletricidade. Então, envolve o conhecimento sobre o assunto, sobre o conteúdo e como ensinar este conteúdo, conforme Schumann. O conhecimento tecnológico pedagógico é o conhecimento da existência e especificações de várias tecnologias para permitir abordagens de ensino sem referência ao assunto, sem referência ao conteúdo. Por exemplo, noção de webquest, noção de knowledge building community, utilizando as tecnologias da informação e comunicação como ferramentas cognitivas, apresentação colaborativa suportada pela comunicação, mas sem mencionar o conteúdo. O conhecimento tecnológico do conteúdo é o conhecimento sobre como utilizar a tecnologia para representar, pesquisar, criar o conteúdo de diferentes maneiras, mas sem considerar o ensino. Por exemplo, qual é o conhecimento tecnológico do conteúdo? Uso do dicionário online, saber utilizar um software para análise quantitativa, o SPSS, ferramentas específicas da tecnologias de informação e comunicação, tópico específico de simulação. Dessa intersecção desses conhecimentos, desses construtos, então nós chegamos ao TEPAC, que é o conhecimento do uso de várias tecnologias para ensinar e representar e ainda facilitar a criação de conhecimento de conteúdo de um assunto específico, como, por exemplo, o conhecimento sobre como utilizar a Wiki como uma ferramenta de comunicação para melhorar a aprendizagem colaborativa em ciências sociais. Então, se utiliza determinada ferramenta da web como uma forma de intencionar a comunicação para melhorar a aprendizagem colaborativa em ciências sociais, em biologia, em física e química. Então, considerando os demais construtos. Aqui, então, para vocês terem uma compreensão aqui, assim como em Schumann, com conhecimento pedagógico do conteúdo, haviam perspectivas, abordagens, veio-se né, com essa ampliação, veio-se essa herança, né, essas questões a serem discutidas, aprofundadas, investigadas, com o TEPAC também. Então, temos aqui, assim como com o mesmo nome, né, as abordagens ou perspectivas do TEPAC e do PCK, a integrativa e a transformativa. Então, daí temos essa representação da transformativa, que considera o TEPAC como como um conhecimento novo. Então, ele tem características dos demais, mas ele é um novo conhecimento, ele não é mais aqueles conhecimentos. E a integrativa, que vocês podem observar que também é com diagramas, como a imagem canônica do framework TEPAC, que é uma proposta, que é uma compreensão, uma perspectiva, um olhar sobre o framework como uma abordagem integrativa, que o TEPAC ele é resultante da interação da integração entre os demais construtos. E com isso, a necessidade de compreender, de identificar, de definir, de analisar cada item que compõe esse framework resultando no TEPAC.
Uma nova perspectiva foi proposta por Andrade em 2018 na sua tese, em que traz que o TEPAC, o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, ele é uma rede complexa. Então, há uma necessidade de assumirmos a dualidade, que ele é integrador e transformativo. Que ao integrar, ele transforma e ao transformar, ele integra. Por isso, se propõe, inclusive, uma nomenclatura para diferenciar, né, para trazer essa compreensão da dinamicidade como atividade TEPAC. Eu chamo de constituição do conhecimento do professor, de constituição do TEPAC, aqui eles trazem, a autora traz como atividade TEPAC por essa dinamicidade. E é interessante essa rede complexa porque, certamente, quando nós, professores, nos apropriamos de um conhecimento específico, modifica-se o TEPAC. Quando nós temos conhecimento sobre uma nova ferramenta, um instrumento tecnológico, o nosso conhecimento tecnológico se modifica. Então, modifica essa compreensão do TEPAC. Então, com certeza, certamente, novos conhecimentos, sejam conhecimentos tecnológicos, conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, vai repercutir, vai influenciar no TEPAC, né, no conhecimento tecnológico pedagógico do professor. Nesse sentido, então, temos então autores pesquisadores com essas perspectivas, né, com essas abordagens. No olhar de autores que investigam TEPAC na abordagem integrativa, o TEPAC, então, ele é resultante dessa articulação, dessa integração desses construtos e do contexto. Então, esse pesquisador em específico, primeiro ali, de 2010, ele vai analisar, ele vai desenvolver uma pesquisa na área de ciências, identificando cada um desses construtos. Então, ele tem essa perspectiva transformativa. Os autores da proposta, Miha e Keller, eles, em 2006, no primeiro artigo, eles, ora, tendiam, na construção do diagrama, tende para essa perspectiva integrativa, mas nos argumentos, nas escritas do artigo, eles trazem uma perspectiva transformativa. Então, nesse primeiro, não há uma clareza, uma distinção ou uma preocupação em distinguir essas abordagens, né? E a compreensão, a perspectiva transformativa, então, traz que o TEPAC ele é uma forma distinta do conhecimento, influenciado pelos construtos, mas é um novo conhecimento. Ainda, né, outros autores trazem como um corpo dinâmico, um corpo de conhecimento dinâmico que sofre influência das transformações tecnológicas e relações entre a docência e os conhecimentos, como eu falei para vocês. Quando essas transformações tecnológicas, novo conhecimento tecnológico é compreendido, é aprendido, modifica o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo desse professor. Novas relações na docência, nos conhecimentos pedagógicos, nos conhecimentos do conteúdo, nos conhecimentos tecnológicos pedagógicos, enfim, vai alterar, vai influenciar. E certamente o conhecimento do contexto é o que mais impacta a constituição, o processo constitutivo do TEPAC. Assim, tem-se nas pesquisas da área, com foco em formação de professores, tem se adotado abordagem transformativa, porque o entendimento aqui eu trago uma citação direta que formar os professores para uma efetiva integração tecnológica não significa que eles precisam conhecer a estrutura TEPAC, cada um dos construtos, ou distinguir, agora esse conhecimento é o meu conhecimento
tecnológico pedagógico, meu conhecimento tecnológico do conteúdo, né? Não é o mais importante, mas implica que os professores precisam entender como moldar as práticas educativas nas quais o conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo ou de conteúdo é incorporado. Então, é essa compreensão de modificar, né, de moldar as práticas educativas nas quais o conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo ele vai ser incorporado, considerando sempre pensando no conteúdo, como ensinar esse conteúdo e quais ferramentas, quais tecnologias digitais poderiam utilizar de modo a contribuir nos processos de ensino e aprendizagem. Por isso, um trabalho com as tecnologias digitais, não sobre elas ou a partir delas, né? Que não é o objetivo em foco. Por outro lado, vale investimento em pesquisas com esse olhar para perspectiva transformativa, para a perspectiva dual, né, de que assumir essa dualidade de que a integrar se transforma e ao transformar se integra, porque se você integra, você vai transformar a sua prática docente, e se você transforma a sua prática docente, você está integrando esses construtos, esses conhecimentos. Então, ainda há essa lacuna nas pesquisas, de um olhar né, mais de uma pesquisa mais com foco para além, né, de Andrade, dessa perspectiva. E aqui, então, como eu falei para vocês, que desse autor de 2010, que desenvolveu uma pesquisa, ele analisou, então, ele tem essa perspectiva integrativa, né, nessa pesquisa, em que então analisou e propôs os construtos do framework, e ele propôs uma nova nomenclatura, de TPAC para TPAC, porque alterou a sigla, né? Então, o TPK, Conhecimento Tecnológico Pedagógico, manteve, né? Assim como no TPAC. Mas aqui ele traz como um conhecimento, então, esse construto se manteve para esse conhecimento tecnológico, pedagógico de ciências, por isso que mudou a sigla, né? Então, conhecimento, em inglês, conhecimento, o conhecimento tecnológico, pedagógico em ciências, science, então o TEPAC mudou a sigla para S ali. Nesses construtos, então, esse primeiro se manteve com o que seria, quais são os componentes que ele analisou? Componentes do conhecimento, provisões, possibilidades de ações, né, affordances de ferramentas de tecnologias de informação e comunicação, estratégias de aprendizagem suportada pelas TIC, promoção de questionamentos científicos com as TIC, habilidades de informação, o suporte e apoio aos estudantes e as dificuldades técnicas dos estudantes. Aqui, o conhecimento tecnológico do conteúdo, ele modificou, passou a chamar de conhecimento tecnológico de ciências, já trazendo o nome da área do conhecimento específico. Isso, porque temos em ciências, em física, química, biologia, matemática, letras, temos conhecimentos específicos, né? Então, aqui, nesse estudo, ele investigou e identificou esses conhecimentos. Então, o conhecimento tecnológico de ciências, seria o conhecimento tecnológico do conteúdo, são os recursos e ferramentas disponíveis para os assuntos científicos. Competências operacionais e técnicas relacionadas para especificar o conhecimento científico. Transformação do conhecimento científico e transformação dos processos científicos. Então, já trazendo as identificações específicas de ciências, do conteúdo de ciências. O conhecimento pedagógico do conteúdo passou, então, a ser já demarcado como conhecimento pedagógico de ciências, PSK, que envolve, então, os componentes do conhecimento específico da nossa área de ciências. Conhecimento científico, currículo de ciências, transformação do conhecimento científico, dificuldades de aprendizagem dos alunos em relação a campos científicos específicos, estratégias de aprendizagem,
pedagogia geral, conhecimento educacional. E então, o diagrama foi modificado a palavra, né, a nomenclatura de conteúdo para ciências, e com isso alterou na proposta dele, com essa ampliação, com esse olhar específico para ciências, modificou a terminologia. Então, eu trago aqui porque é importante compreendermos os componentes que compõem, né, esses artigos de perspectiva integrativa são necessários e se complementam, né, com a perspectiva transformativa na minha compreensão para entender o panorama do TEPAC. Não há uma necessidade, citar esse trabalho, mas não há ao meu ver, não há uma necessidade de modificar a nomenclatura. Por exemplo, se alguém tiver interesse de trabalhar com o TEPAC, vai falar que é o TEPAC, né? Investigo o TEPAC na área de ensino de ciências, na formação de professores, especificamente, por exemplo, formação inicial de alunos no curso de licenciatura de Química. Então, não há uma necessidade de modificar a, a nomenclatura, né? Até pela ampliação mundial, o conhecimento mundial já dessa sigla TEPAC, né? Desse conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. De qual conteúdo? De ciências, né? De ensino de ciências, da formação de professores do curso de Química, né? Então, são exemplos. E eu, como eu disse para vocês, eu compreendo que esse conhecimento contextual como fatores contextuais muito importantes para o desenvolvimento, para a constituição do TEPAC, dos professores. E são 4 fatores contextuais, né, com base em pesquisas que influenciam, que há uma interdependência entre esses fatores que repercutem na constituição do TEPAC. Porque falar conhecimento TEPAC é redundante, né? Porque na sigla já está conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, né? Então, na constituição ou no desenvolvimento do TEPAC. Fator físico-tecnológico tem a ver com as condições de hardware, software, ambiente físico da escola ou de outra instituição de ensino. Então, influencia diretamente na constituição do TEPAC do professor, né? As condições desse aporte físico-tecnológico. O fator contextual, cultural e institucional também influencia, porque envolvem as iniciativas educacionais em nível nacional, como planos de estudos, políticas da escola, em relação a essa a inserção das TICs no contexto escolar, no contexto institucional, e a compreensão que se tem relacionada com os demais conhecimentos necessários para o exercício da docência. O fator contextual interpessoal envolve, influencia, né? Influencia os demais e é influenciado também. São as nossas crenças sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre os próprios alunos, sobre nós mesmos, sobre a nossa docência, sobre o trabalho com as tecnologias digitais, o uso ou não, e o fator contextual interpessoal, que são, como, por exemplo, comentários sobre a interação ou colaboração com colegas ou partes interessadas. Se temos um colega que é entusiasta, né, que tem interesse, que compreende a necessidade desse trabalho com as tecnologias digitais na escola, seja de outra área ou da nossa, pode nos influenciar. Um colega que não vê uma necessidade também pode nos influenciar, né? Assim como a equipe pedagógica, né? A equipe diretiva, né? Também influencia as suas compreensões sobre essa interação, o uso das tecnologias vai repercutir. Então, esses 4 fatores contextuais, eles são interdependentes e eles influenciam na constituição do conhecimento tecnológico pedagógico do professor. E assim, de um panorama geral sobre o TEPAC, eu compreendo como um conhecimento profissional necessário aos professores de ciências, né? Não apenas aos professores, mas como eu investigo, eu trago indícios evidenciados por meio das pesquisas dessa necessidade. E
O que se encontram nessas pesquisas? O framework TEPAC compreendido como um modelo teórico, como um modelo de formação, né? Quando se pensa na, na, na formação de professores, seja inicial, continuada, ou uma formação que envolva nessa interação entre professores já atuantes, que já estão na profissão, professores do ensino superior, professores que estão em formação, se pensa na possibilidade do framework TEPAC como um modelo para essa formação, como um modelo operacional para a formação de professores, também nos processos de ensino e aprendizagem em sala de aula, seja no ensino superior ou na educação básica, e também como um modelo operacional para a integração curricular das tecnologias de informação e comunicação nas instituições de ensino. As perspectivas, né, ou abordagens integradora ou integrativa, transformativa ou mista ou dual, atrelado também a outras teorias de aprendizagem, né? O framework TEPAC atrelado a outras teorias. E nas pesquisas, além, né, dessa perspectiva, é importante, né, formação de professores, práticas pedagógicas indo mais para uma direção de uma perspectiva, uma abordagem transformativa, uma análise querendo olhar para todos os construtos, identificá-los, integradora. Essas perspectivas também vão influenciar o tipo de análise qualitativa, quantitativa ou mista, né? Então, as, nas pesquisas com uma abordagem transformativa, a maioria são uma análise qualitativa. E as integradoras ou integrativas, elas, na sua maioria, analisam, identificam cada construto do TEPAC e utilizam uma análise quantitativa, né, para compreender, para olhar para o seu objeto de análise, para os seus dados. Mas também tem pesquisas que utilizam-se de análise quantitativa e qualitativa juntas, então, que nós chamamos aqui de mistas. E desse framework TEPAC, então, resulta, né, oriunda, né, tem esse objetivo de compreender o conhecimento tecnológico pedagógico dos professores. Mas também tem uma pesquisa que não é tão recente e que mencionou que há uma necessidade de pesquisarmos os processos de ensino e aprendizagem na sala de aula, seja na educação básica, no ensino superior, porque se o professor ele tem esse conhecimento com as tecnologias, né, o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, a aprendizagem vai ser utilizando, se utiliza no ensino as tecnologias, esse processo vai repercutir nos processos de aprendizagem dos alunos. E aí eles trazem, então, a necessidade de compreender o conhecimento de aprendizagem, o conhecimento tecnológico de aprendizagem do conteúdo desses alunos, porque então se modificou também esse processo de aprendizagem. Mas, assim como encontrei apenas a tese de Andrade, trazendo essa perspectiva dual, apenas num único artigo se menciona essa questão de trazer de compreender, de assumir, então, que é um conhecimento tecnológico de aprendizagem do conteúdo, assim como tem como conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, que é o processo de ensino, o professor tem essa atividade de ensino, e atividade decorrente, né, dessa estratégia, um processo que acontece não é não é direcionado, não é porque se ensina que se aprende, não é porque se aprende que ensina, né? Não necessariamente, mas nesse sentido de que os alunos vai repercutir na aprendizagem dos alunos, né? Conhecimento tecnológico de aprendizagem, esse learning, né? Do conteúdo. Então, questões para a gente pensar. Ainda tentando compreender também tem relação com tipo, a compreensão desse conhecimento tecnológico lá na proposição.
os autores não trouxeram, falava-se em tecnologia, não trouxeram específico tecnologias de informação e comunicação, tecnologias digitais de informação e comunicação, tecnologias digitais. Tecnologias, né? Mas, como eu falei para vocês, considerando o contexto no qual nós estamos inseridos, a maioria das pesquisas tem se debruçado a compreender as tecnologias digitais, tanto que tem artigos que trazem, em língua inglesa, por exemplo, né, antes da sigla TEPAC, a sigla, a sigla das TIC em língua inglesa, para direcionar que o conhecimento tecnológico que está se falando é esse, das tecnologias de informação e comunicação. Outros trazem, por exemplo, a ferramenta, trazem a ferramenta específica que está se investigando, né, demarcando. Então, essas tecnologias, elas, então, têm tecnologias emergentes e tecnologias transparentes. E isso, mais um indício, né, da importância da influência do contexto, né? Porque uma tecnologia que é emergente num contexto, em outro contexto, pode ser transparente. Ela já está tão imersa no contexto das pessoas, no uso, que é como se fosse o caderno e a caneta. Então, há de se considerar isso. A questão da ambiguidade da tecnologia, então, vai depender desse contexto específico, né? Hoje estamos aqui fazendo realizando esse seminário, utilizando, né, as mídias sociais, utilizando o data show. Talvez para nós já esteja sendo uma tecnologia mais transparente, né? O notebook já é aqui no ensino superior é uma tecnologia transparente, né? É como se fosse um caderno, praticamente, né? Comparando as tecnologias. Mas em outro contexto, numa escola rural, numa escola de uma determinada cidade, o data show é uma tecnologia emergente, né? Então, são exemplos. Então, nesse sentido, os fatores contextuais, os conhecimentos contextuais, eles são elementos determinantes para a constituição do TEPAC dos professores no trabalho com as tecnologias de informação e comunicação em distintos ambientes educativos, né? Então, esse conhecimento contextual, ele traz o caráter mais crítico desses conhecimentos, né? A criticidade, porque vou trabalhar com as tecnologias, mas na minha escola tem, de que forma eu posso tentar conseguir, o que nós precisamos para conseguir determinada ferramenta, utilizar, o que o meu aluno conhece, né? Quais as compreensões, quais as tecnologias. Então, nesse aspecto, cabe esses elementos a considerar essas especificidades. E aí, pessoal, eu trago assim, alguns artigos para auxiliar nessa compreensão, que aqui, então, minha intenção era tentar trazer um panorama geral sobre Framework TEPAC, por que se utiliza Framework TEPAC, o que é que TEPAC é o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, que ele é dinâmico, ele sofre influências de todos os construtos e é muito fortemente influenciado pelo conhecimento contextual, que há muitas pesquisas na área e há muito a ser investigado ainda sobre esse referencial teórico, metodológico, epistemológico, e em no contexto brasileiro ainda são reduzidas as pesquisas, né? Então, aqui nós temos da revista TEAR, Desafios e Oportunidades do Uso da Tecnologia na Prática Docente, com uma revisão em torno do TEPAC no Brasil, né? Então, é interessante aqui dar ênfase que essa pesquisa de revisão sobre o TEPAC, então, investigou o espaço temporal de 2015 a 2020 nas pesquisas nacionais e qual foi o objetivo? Verificar as perspectivas e identificar os desafios dessa proposta pedagógica, né, na prática docente. E o que os autores encontraram de resultados, né?
da análise de 20 produções acadêmicas. O ápice foi em 2017. Metade desses estudos são provenientes da região sul e a maioria dos artigos são publicados em revistas, ok? Outro aspecto importante que eles trazem é a precariedade e ausência, ou poucos estudos, na verdade, poucos estudos empíricos, sendo a maioria, sendo mais da metade, revisões da literatura ainda para compreender a necessidade dos pesquisadores em compreender essas pesquisas, o que se apresenta, o que se mostra sobre o framework TEPAC e sobre o TEPAC para poder iniciar seus estudos empíricos, né? Então, esse é o panorama que nós estamos no contexto brasileiro. Também temos um artigo referente a mapeamento teórico, a utilização do framework TEPAC no ensino de física, biologia e química, né? Então, já fazendo esse mapeamento, identificando nas áreas de física, química e biologia. Aí, aqui, ó, como principais resultados, né, desse mapeamento, os autores trazem que as tecnologias digitais utilizadas nessas áreas de ensino não devem ser entendidas e usadas pelos educadores como ferramenta passível de uma operação e de uma aplicação instrumentalizada, mas sim como um corpo de conhecimentos que integra o cerne de sua utilização para com os conhecimentos de conteúdos pedagógicos e contextos variados. Então, tentando superar, né? Então, por meio desse primeiro TEPAC, o entendimento sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, superando a instrumentalização, não é um sobre ou a partir, mas um com as tecnologias. Da revista Educação em Questão, outra revisão sistemática de estudos sobre o TEPAC na formação de professores no Brasil e em Portugal. Então, então eles trouxeram uma análise que, após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, o corpus de análise constituiu-se de 28 trabalhos publicados entre 2013 e 2020. Os resultados destacam a prevalência em cursos de formação continuada, cursos na área curricular da matemática e abordagens voltadas para o desenvolvimento do conhecimento tecnológico pedagógico dos professores. Então, vejam que pesquisas sobre o TEPAC na formação de professores, tanto no Brasil quanto em Portugal, no período de 2013 a 2020, tem maior concentração em em investigar formação continuada de professores. A maioria das pesquisas sobre TEPAC é na área da matemática, do ensino de matemática, e muitas abordagens, muitas propostas de encontros formativos de formação acabam dando ênfase não ao TEPAC, ao conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, mas ao conhecimento tecnológico pedagógico, sem considerar o conteúdo, né? Então, são importantes informações que se traz, que se acrescenta com artigos de revisão sistemática, revisão bibliográfica, estado do conhecimento, estado da arte, né, para conhecer o panorama das pesquisas da área sobre determinado assunto, né, aqui então sobre o framework TEPAC. E também há pesquisas que trazem evidenciam que o conhecimento, que professores, na maioria dos cursos de formação, professores da educação básica ou, se não forem cursos de formação, mas em questionários, né, se ampliam-se os conhecimentos tecnológicos pedagógicos e os professores do ensino superior, os conhecimentos tecnológicos do conteúdo, né, em pesquisas de com questionários que trazem tem esse interesse de analisar cada um desses construtos nessa perspectiva integrativa, uma análise quantitativa trazem esses resultados.
temos um trabalho publicado no INPEC em 2021 sobre o framework TEPAC no ensino de biologia, que analisa, então, a percepção de professores de biologia sobre o uso de tecnologias digitais à luz do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo TEPAC. Né? Então, no contexto, a partir do contexto da pandemia, nessa necessidade, com o objetivo de, então, de comparar a percepção de professores de biologia sobre a relação entre conhecimentos tecnológicos, conhecimento do conteúdo, e conhecimentos pedagógicos, segundo o referencial teórico e metodológico do TEPAC. Evidenciou-se, então, demonstrou extremamente útil nesta análise, porque permite um olhar crítico específico sobre o uso das tecnologias digitais por parte dos professores nesse período de trabalho remoto de intenso uso das ferramentas digitais. Né? Então, é a maior contribuição, conclusão desse trabalho de São Paulo. E aí temos também da área de ensino de biologia, né, do ensino de biologia, avaliação de integração tecnológica de planos de ensino de professores de biologia e informação com o uso do modelo TEPAC, que aqui traz como CTPC, né, Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Porque então, existe uma rubrica de avaliação que foi criada para auxiliar, então, os professores. Eu compreendi o que é o TEPAC, eu entendi as definições, mas como eu vou compreender? Será que eu estou conseguindo desenvolver nas minhas aulas, com os meus planejamentos? Então, tem uma proposta de uma rubrica de avaliação com elementos para que auxilie, né, os professores nessa ampliação do seu conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. E aqui, então, se utilizou dessa rubrica de avaliação, em que os alunos criaram uma disciplina online do curso de biologia, criaram um plano de curso com esse intuito de integrar as tecnologias, né? Esses planos eles foram avaliados por meio da rubrica de mensuração de mensuração de integração tecnológica, que é o nome da rubrica, e os resultados mostraram que os alunos conseguiram satisfatoriamente integrar tecnologias nos seus planos de ensino. E daí tem pontuação, existe uma pontuação, né? Pontuação próxima do score médio encontrado em outros estudos. Foram investigadas as características dos estudantes que poderiam afetar essa boa integração de tecnologias nos planos de ensino. Houve diferença significativa apenas na comparação dos scores de integração tecnológica dos participantes com ou sem outra graduação. Concluiu-se que a disciplina embasada pelo referencial do TEPAC foi a principal influência para o bom desempenho dos professores em formação desse estudo, ao integrar tecnologias em planos de ensino para aulas de biologia e de ciências. Também da revista PIAR, trago aqui um artigo sobre o framework TEPAC no ensino de química. No ensino de química, com o objetivo de descrever um grupo de licenciandos em química, descrever como nesse grupo de licenciandos de química elabora significados acerca do uso das tecnologias, ao utilizá-las em atividades de estágio. Então, a partir do referencial do TEPAC, esses conhecimentos são concebidos como ferramentas culturais que podem ser internalizadas pelos licenciados. Foi feita uma análise textual discursiva, uma análise qualitativa, para examinar as falas produzidas pelos licenciandos em um questionário de compreensões, né, prévias, entrevistas, seminários e o relatório final do estágio, né? Então, foram os instrumentos de coleta de dados que foram analisados. As categorias utilizadas foram conhecimento tecnológico pedagógico e o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. E os resultados, eles indicam um aumento no domínio do TEPAC por parte dos licenciandos ao longo das atividades,
evidenciam ainda a apropriação das ferramentas culturais, tecnológicas, porque os sujeitos mostram a sensação de conflito ao utilizá-las e também apresentam, aqui eles trazem como concepções críticas acerca das possíveis articulações do tipo TEPAC, né? Então, colaborando então para os argumentos de que eu trago desse processo de construção, de desenvolvimento, de constituição do TEPAC. Também temos um outro artigo sobre o Prêmio TEPAC no ensino de Química, que é intitulado, então, Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo, TEPAC de Licenciandos de Química, resultados de um programa de formação de professores, né, da revista Investigações em Ensino de Ciências, e em si. Então, eles utilizaram então né, se utilizaram do framework TEPAC no ensino de química para fazer para compreender percepções e utilizaram-se de pré e pós participações dos futuros professores por meio da análise de questionário quantitativo, né, que foi aplicado a 10 participantes e uma entrevista semi-estruturada aplicada a 2 participantes, né? Os resultados, eles mostraram que após a participação no programa de formação, os professores em formação inicial demonstraram um aumento da autopercepção em relação a todas as bases de conhecimento do TEPAC, do framework TEPAC, principalmente no que diz respeito ao próprio TEPAC, o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Portanto, a continuidade das pesquisas apoiadas pelo framework TEPAC pode levar a práticas inovadoras na formação inicial de professores. No ensino de física, temos um artigo do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, explorando o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo na formação docente de professores de física, uma revisão sistemática. Qual foi a finalidade, né, desse estudo? Identificar possíveis perspectivas e modalidades pedagógicas do seu uso. Foram utilizadas 2 bases de dados, periódico CAPES e o Cielo. Nesse processo de investigação, foram selecionados 10 artigos acadêmicos científicos publicados no período de 2006 até 2021. Para a coleta, né, então, das informações, se estabeleceram 3 critérios: intenções de pesquisa, fontes e instrumentos para a coleta de informações, resultados da pesquisa e resultados da pesquisa. Com a leitura na íntegra, foram realizadas as seguintes etapas: identificação de trecho correspondente ao critério de análise, síntese do trecho, categorização, e com base na análise dos resultados desses artigos, foram destacados que o TEPAC pode ser utilizado como um referencial teórico, tanto para a produção de materiais didáticos, quanto para o desenvolvimento de estratégias didáticas que buscam dar sentido e significado ao uso da tecnologia. Também que a continuidade de pesquisas apoiadas no desenvolvimento do TEPAC para o ensino de física poderá ampliar a compreensão deste modelo, para orientar as ações de ensino e aprendizagem de professores formadores, futuros professores e professores em exercício da educação básica. Vejam quantas contribuições, né? Eu trago aqui um recorte do quadro desse artigo para vocês compreenderem um pouco na questão da categoria as intenções de pesquisa, né? Eles trazem um percentual, né, dessas intenções de pesquisa. No ensino de física,
uma intenção de identificar possíveis características do TEPAC de professores de física. 3 artigos tinham como intenção de pesquisa identificar potencialidades de materiais didáticos apoiados no modelo TEPAC. 2, identificar fatores que condicionam professores de física a utilizarem o modelo TEPAC. Outros 2, relacionar a contribuição dos elementos do TEPAC com o desenvolvimento de ações. E outros 2, identificar indicativos de aprendizagem propiciada pelo modelo TEPAC. Ainda, no ensino de física, eu trago um artigo de 2020 sobre percepções de licenciandos sobre aspectos tecnológicos, pedagógicos de conteúdo no ensino de física, com desafios para a formação docente. O artigo, então, ele busca analisar essas percepções de licenciandos de física, né? É uma pesquisa que foi desenvolvida qualitativa, por meio de entrevistas com 12 licenciandos finalistas do curso de licenciatura. E foi desenvolvida análise temática de conteúdo, né? Nessa análise qualitativa. E os resultados apontaram 3 conjuntos de percepções sobre a profissão docente e o papel do professor, indicando visões simplificadas sobre as habilidades necessárias para a prática docente, sobre o ensino de física, indicando que deveria estar relacionado ao cotidiano e evitar a matematização de conceitos físicos em demasia. Sobre a integração de tecnologias educacionais, evidenciando poucas perspectivas de integração tecnológica situada. Esses resultados, eles reforçam a necessidade de facilitar a construção e a integração entre os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e do conteúdo TEPAC no âmbito da formação docente. No ensino de matemática, eu trago, então, um artigo intitulado A integração das tecnologias das tecnologias digitais ao ensino de matemática. O desenvolvimento do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo TEPAC. A pesquisa teve como objetivo identificar na literatura os aspectos que envolvem, o desenvolvimento do TEPAC por parte dos professores de matemática dos anos finais do ensino fundamental. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de revisão de artigos e demais trabalhos disponíveis na plataforma Google Acadêmico. Após a aplicação de alguns critérios, foram selecionados 4 trabalhos publicados entre 2020 e 2021. Os resultados destacam que o desenvolvimento do TEPAC é um processo complexo, que exige tempo, experiência e qualificação do professor de matemática. Atualmente, as propostas de desenvolvimento do TEPAC são mais frequentes em cursos de formação continuada na área de matemática. Desta forma, são indicadas pesquisas futuras para o desenvolvimento do TEPAC em outras áreas do conhecimento e também em áreas específicas voltadas ao TEPAC de professores de matemática que atuam nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Outro artigo, então, sobre o TEPAC, o framework TEPAC no ensino de matemática, refere-se a ações da formadora e dinâmica de uma comunidade de prática na constituição, mobilização do TEPAC. Então, foi com o objetivo de identificar as ações da formadora e a dinâmica de uma comunidade de prática de formação de professores de matemática que contribuíram para a constituição, mobilização dos conhecimentos tecnológicos pedagógicos do conteúdo TEPAC, né? Foi realizada uma investigação qualitativa de cunho interpretativo da prática dessa comunidade, de modo a discutir a integração do software GeoGebra no ensino da matemática, e os resultados, então, eles evidenciaram que as ações da formadora e dessa dinâmica
da comunidade de prática promoveram o engajamento mútuo de seus membros no processo de formação, a constituição de um repertório específico que fomentou a construção, a mobilização de conhecimentos necessários para integrar as tecnologias digitais no ensino de matemática. Então, vejam que aí, mesmo tendo a maior parte de artigos sobre o framework TPAC de revisões, eles se complementam, eles têm eles têm recortes, seja temporal, seja para práticas de professores, seja para formação inicial, continuada, práticas de forma geral, para uma área específica, né, para o ensino de, né, ciências, física, química, biologia, matemática, né, maior número de pesquisas sobre o framework TPAC no contexto brasileiro e em Portugal é no ensino de matemática. Temos pesquisas quantitativas, qualitativas, utilizando-se instrumentos, diversos instrumentos para instrumentos de coleta de dados, sejam questionários, análise dos planos, gravações e degravações, os próprios artigos, teses e dissertações nesses artigos de revisão, também há artigos sobre o uso dos diários de formação, né, para compreensão da constituição do TEPAC dos professores. Temos questionários já reconhecidos, né, que foram traduzidos para a língua portuguesa, né, e validados em língua portuguesa sobre o TEPAC, que se utilizam de análise quantitativa. Acompanhei um pós-doutorado da professora Cláudia, que ela fez uma análise com olhar para a formação inicial e continuada de professores, nos ciclos, com questionário. Utilizou-se esse questionário validado, traduzido em língua portuguesa, mas não se utilizou de uma análise quantitativa, fez uma análise qualitativa, o diferencial da análise qualitativa, em que então foi acrescentado um item para que cada participante, então, justificasse a sua resposta em relação aos indicadores, né, à escala de Likert. E também a Laís Gotardo, que concluiu essa dissertação de mestrado, né, estamos nos trâmites de enviarmos os artigos da pesquisa, ela utilizou-se, né, dos webfólios para investigar a constituição do TEPAC na formação inicial nos licenciandos do curso de Ciências Biológicas e também utilizou essa rubrica de integração das tecnologias para analisar os planejamentos dos licenciandos. Então, ela utilizou esses scores, mas nós fizemos uma modificação, né, que é necessário, né, como pesquisadores, que a gente contribua, né, com as pesquisas na área. Então, utilizamos esse planejamento, essa rubrica avaliativa nos planejamentos, e o nosso diferencial qual foi o diferencial? Além de olhar para a pontuação desses scores, foi fazer uma análise qualitativa dessa rubrica. De que forma? Também inserindo justificativas nas pontuações, né, nessas escalas que foram utilizadas. Eu posso compartilhar depois um artigo com essa rubrica para vocês. Com essa diferença que, então, o participante precisava justificar a sua escolha na escala, né? Então, trazendo esses elementos para análise qualitativa, e como foi um planejamento desenvolvido em pequenos grupos, cada integrante individualmente faria sua avaliação do seu planejamento. A Laís, né, como pesquisadora, fez também
essa avaliação externa, então teve avaliação interna e externa, separadamente, justificando cada resposta, e eu, como professora participante orientadora, fiz também da mesma forma, justificando a escolha de cada um dos indicadores, e por meio dessa análise, então, da Laís foi qualitativa dessas rubricas, considerando a avaliação interna dos participantes e essas duas avaliações, as avaliações externas, né? Então, também não havia, fazendo um levantamento dos artigos, né, da área internacional e nacional, não havia, né, essa forma de análise que nós, então, optamos e consideramos pertinente e relevante como contribuição para esse arcabouço das pesquisas sobre o framework TEPAC. E, então, né, as pesquisas vão contribuindo. Também é uma questão que na América Latina, mesmo com o conhecimento pedagógico do conteúdo, em Schumann, né, já se trazia a estudos sobre que trazem a nomenclatura e argumentos sobre utilizar conhecimento didático do conteúdo, né? E é assim como eu falei, essas heranças das perspectivas, quanto ao TEPAC, ainda não há discussões sobre conhecimento pedagógico, conhecimento didático do conteúdo. Mas eu participei de uma banca, de uma dissertação, que é a primeira que eu vejo no Brasil, trazendo, então, como conhecimento didático do conhecimento, conhecimento tecnológico didático do conteúdo no ensino de física. Então, foi a primeira dissertação que iniciou essa discussão se utiliza a terminologia didático ou pedagógico, mas alicerçado nas literaturas, nas discussões, né? Não por achismos, por achar, né? E trazendo e sendo essa indicação de nomenclatura também sendo colaborada pelos resultados da própria pesquisa do mestrando, né? E aqui eu trago outras indicações que eu não mencionei. Uma eu mencionei, que é essa da revista Tear, que eu mencionei ao longo da fala. Mas as outras são para quem tem interesse sobre formação de professores, conhecimento de professor, constituição docente, ou mesmo tem interesse nas tecnologias digitais no ensino de ciências, né? Então, são por onde começar. Temos essa publicação sobre o TEPAC no Brasil entre 2018 e 2021. É interessante porque faz essa revisão, esse estado do conhecimento e relaciona, dialoga, discute com as revisões que foram feitas anteriormente no Brasil, anteriores a 2018. Então, traz um panorama interessante sobre o TEPAC no Brasil. Esse segundo, então, eu mencionei na apresentação. Temos, então, de 2015, desafios e oportunidades do uso da tecnologia para a formação contínua de professores, uma revisão em torno do TEPAC em Portugal, Brasil e Espanha, né, num comparativo. Tem esse trabalho que foi publicado no Encontro Nacional de Ensino de Biologia, por mim e pela minha orientadora, a professora Maria Cristina Canzeira de Araújo, que são as implicações do framework TEPAC na formação, atuação e ensino de ciências e biologia. Temos uma de 2021, temos um artigo de 2021, que também foi mencionado na apresentação, com a revisão sistemática de estudos sobre TEPAC na formação de professores no Brasil e Portugal. E aqui eu trago trago as referências que foram utilizadas ao longo da apresentação, né? Então, essa tese que eu venho acompanhando para encontrar um artigo, mas não encontrei ainda, né? Que dessa ampliação, né? Desse entendimento da dualidade, né? Da perspectiva dual do framework TEPAC, em que, vejam só, é uma tese
de doutorado, né, com especialidade em tecnologia educacional da Universidade do Minho, de 2018, sobre desenvolvimento e avaliação de um modelo de formação em Blended Learning, baseado na teoria da flexibilidade cognitiva, então, o framework TEPAC, atrelado a outras teorias, para o desenvolvimento do TEPAC na formação inicial de professores. Aí temos esse artigo de 2009, que ele traz, então, essa discussão. Também é uma, é uma revisão, né? É uma pesquisa do tipo revisão, que ele traz os aspectos epistemológicos, metodológicos, relacionados à conceituação, desenvolvimento, avaliação do TEPAC. E aqui, como eu disse para vocês, trouxe aqui a sigla TIC para enfatizar que a tecnologia são as que iriam ser analisadas nesse artigo, iriam e são as tecnologias de informação e comunicação. E outra questão que aqui inicialmente, não havia a letra A, que foi acrescentada no TEPAC pela questão da sonoridade, e aí por isso que em algumas traduções vocês vão perceber que tem conhecimento tecnológico, conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo por esse A, mas em artigos de revisão sobre a nomenclatura mais adequada, agora não me fugiu o nome, não vou lembrar o nome do autor, mas é um artigo de Portugal, traz que ainda utilizar conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo é o mais adequado, ou de conteúdo, do que e de, sem utilizar a palavra sem utilizar o e, né? Aqui, então, tem um artigo da nossa revista, a RIS, em que eu trago uma discussão relacionando, então, o TEPAC com a investigação, formação, ação no ensino de ciências, que foi, então, intitulado Investigação, Formação, Ação no Ensino de Ciências, Perspectivas para a Constituição do TEPAC dos Professores, publicado na nossa revista, na RIS, no ano de 2022. Temos outros artigos, então, de revisão de 2013, um que analisa o diagrama do TEPAC na prática, de 2009, considerações teóricas, né, sobre o TEPAC, de 2011, o artigo com foco, então, no planejamento e implementação do conhecimento tecnológico pedagógico no desenvolvimento profissional de professores de ciências, né? E um artigo ampliando o primeiro artigo, né? O que é o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo de 2009. Temos também denominações, por exemplo, TEPAC em Actions, né? TEPAC em ação, né? Para analisar, então, as influências dos fatores contextuais na construção, né? A influência na construção dos conhecimentos tecnológicos pedagógicos do conteúdo dos professores. Só um minutinho aqui. O primeiro artigo de 2006, o artigo de 2019, que traz essa discussão da ampliação da mudança da imagem canônica e a compreensão dos contextos como conhecimento contextual. Um artigo de revisão sobre TEPAC, o TEPAC, então, na prática docente, na atuação do professor, né, o que se mostra, né, o que se identifica nas tecnologias, na literatura mais recente, em 2017. Aqui, então, como eu falei, o intuito era trazer um panorama sobre o primeiro TEPAC, o TEPAC, trazendo caminhos, percebendo o que se tem investigado. Eu trouxe esses resumos para vocês observarem também a questão
organização, de construção de um resumo, os procedimentos metodológicos, né, caminhos, assuntos que se relacionam, vejam, mesmo com uma gama de artigos do tipo revisão, né, vamos dizer assim, de modo mais amplo, mas cada um com um olhar, com uma dinâmica, para que vocês escolham qual artigo tem maior interesse, que pode contribuir na sua pesquisa futura de dissertação, do TCC, ou seja da sua área, né, para observar esses percursos metodológicos, o caminho, para os alunos no mestrado que estão ingressando o primeiro capítulo da sua dissertação, o primeiro artigo, ele é um tipo de revisão, né? Pode ser estado do conhecimento, estado da arte, revisão sistemática da literatura, enfim. Então, é necessário conhecer. E para os alunos de iniciação científica, compreender a construção de um resumo, né? As etapas de um resumo são necessárias e, de modo geral, de modo mais amplo, nós, como alunos, né? Vocês, como alunos de licenciatura, pensar na sua formação, na sua futura atuação profissional e os professores, né, que agradeço para os professores supervisores, preceptores, pensarem nas suas ações na sala de aula, né, na escola, na sua prática, de que modo contribui ou não, né, numa análise crítica. Então, eu agradeço, abro para questionamentos, tentei ficar dentro do tempo, acabei em alguns momentos sendo um pouco mais acelerada, mas nós temos um momento para dúvidas, para retomar alguma parte, né? Eu estou à disposição. Os slides? Sim, sim, serão disponibilizados os slides. Ah, obrigada. Já posso até disponibilizá-los. Sim, se é insuficiente ao mais apropriado, né? E aí tem dois itens que são intermediários, né? Isso, tem né, eu devia de ter pego. Ele tem, então, um olhar para os aspectos do conhecimento pedagógico, do conhecimento pedagógico atrelado ao conteúdo, às tecnologias, eu devia de ter pego. Mas eu não estou no meu notebook, né? Mas eu posso compartilhar com você. Porque pensando na formação, né? Você desenvolve formação de professores, né? Conhece, desenvolve, mas precisa, como é que, e agora, quando eu vou estar sozinho na minha sala dela, como eu vou trabalhar, né? Eu, se alguém puder, já quiser, né, dar uma olhada, tem um artigo que deve de ter a rubrica aqui. Eu acho que Eu acho que eu poderia encerrar a transmissão, que daí eu posso ir mostrando para vocês. Eu não sei se fica interessante na transmissão, porque daí eu posso abrir os artigos. O que que vocês acham? Então, eu agradeço, né, para quem for futuramente assistir. Estou à disposição para dúvidas. E aí vamos fazer a discussão aqui com o grupo que está presente. Obrigada. Acho que a Camila chamou o Lucas para nós. E nós vamos encerrar, né? E agora aqui, esse artigo aqui ele provavelmente ele tem a rubrica. Faltou realmente eu trazer essa imagem. E é interessante também que tem esse questionário com que é uma autoavaliação, porque é o professor, a informação inicial continuada, que ele vai
vai se autoavaliar com esses itens para compreender o seu TPAC, né? Então, também, e esses dois instrumentos avaliativos, eles são autoavaliações e eles são analisados por pesquisadores com análise quantitativa, né? E aí, com a Laís e com a Cláudia, nós então modificamos. Queríamos fazer essa análise qualitativa, né? Porque compreendemos pelos nossos referenciais que é um caminho adequado para a formação de professores e práticas pedagógicas, que é a nossa linha de pesquisa, compreendendo a importância da autoavaliação, mas também dessa avaliação externa. Então, nós conseguimos atrelar com a rubrica, né, para podermos dar os encaminhamentos esse retorno, né, nessa constituição de avaliação e autoavaliação sobre os planejamentos. Mas eu posso, inclusive, nesse artigo eu posso, inclusive, encaminhar o outro. Eu vou encaminhar os slides também, para caso quem tenha interesse, né?